Oi, pessoal, tudo bom? Bom dia, boa tarde, boa noite, dependendo do horário que você estiver. Seja bem-vindo. Vamos iniciar, né? 8 horas já, aqui no nosso horário, né? Vamos fazer a nossa prece e vamos então todos elevarmos o pensamento ao nosso Mestre Jesus, pedindo todo o auxílio da espiritualidade para mais um momento de estudos, para mais um momento de reflexões, para mais um momento de elevação, de harmonização interior, onde nós encontramos elementos imprescindíveis ao nosso equilíbrio mental, emocional, espiritual e físico. Obrigado, Senhor Jesus, pela bênção de mais um dia e pela oportunidade de começarmos o dia pela oração, pelo estudo e pelo relacionamento fraterno com os irmãos encarnados e desencarnados. Que nós tenhamos a lucidez de interpretar os ensinos dos Espíritos, que tenhamos clareza, que tenhamos a capacidade de traduzir em palavras aquilo que nós compreendemos e sentimos em sintonia com os amigos do plano maior, para que passo a passo possamos instalar dentro e fora de nós o reino dos céus à face da terra. Muito obrigado por tudo, Senhor, que as tuas bênçãos se derramem sobre todos nós, aqui na matéria e também no plano espiritual. Se derrame sobre as casas, sobre as instituições e todos os ambientes onde os nossos irmãos estiverem conectados a nós. Que seja feita a tua vontade hoje e sempre. Que assim seja. Muito bem, pessoal. Então, bom dia a todos. Sejam bem-vindos. Um grande abraço aos que estão chegando. Um abraço, Vilani, Silmara Simões, Sandra Gomes, Ailton Cosmo, Lucilene, Edna Guerreiro, Silvia Pereira, Sueli Storoli, Terezinha Medeiros, Eliane Macário, Gildo Origan, Graça Barbosa, Vanessa, desculpa, Vanessa Souza, Heloísa Maria, Fabi Alves, Lê Rosa, João Franco, Goretes, Leila Lima, Regina Cifuentes, Benê Garcia. Um abração, pessoal. Deixa eu tomar uma aguinha aqui que tá precisando. Então vamos lá, né? Vamos estudar. Hoje nós temos o estudo do livro Céu Azul, né? Que é toda quarta às 9 horas da manhã. O livro de César Augusto Meleiro, né? Que é um rapaz que faleceu com câncer. Tinha uns 19 anos, né? Aproximadamente. Morou na cidade de Rolândia, Paraná, onde nós morávamos também. E nós o conhecemos, né? Conhecemos muito os pais dele que trabalhavam junto conosco na Casa Espírita, né? E ele escreveu, né? Depois de algum tempo, ele escreveu através da minha mãe, da Célia Xavier de Camargo, esse livro, relatando então a sua passagem para o mundo espiritual e as atividades que ele veio a desenvolver no plano espiritual, junto com os outros jovens, né? Já que ele era bastante jovem. E aqui a gente está vendo nesse livro, né? Eu gosto de fazer essa introdução sempre. Sempre tem gente nova chegando, né? Seja aqui no Facebook, seja depois no material gravado no YouTube e nas demais plataformas onde a gente coloca, né, vídeos e áudios, né? Então aqui nós estávamos desenvolvendo um trabalho conjuntamente, através de uma reunião mediúnica, os jovens do plano espiritual e os jovens
é, do plano material, né? Uma reunião mediúnica atendendo casos, principalmente de jovens necessitados, tal. E foi parar no nas nossas mãos, porque a gente fazia psicologia na época, né? Na Universidade Estadual de Londrina, e veio parar o caso de uma moça, da Solange, que era uma síndrome de Down, era um estágio que eu tinha que fazer, né? Uma síndrome de Down, muita mediunidade, sofrendo muita perseguição de uma falange de espíritos obsessores a quem ela tinha feito mal no passado, né? Então a gente começou a visitar, eu e uma outra moça, né, que fazia dupla comigo, começamos a visitar a casa dessa moça, ao tempo em que nós fazíamos as vibrações também nas reuniões mediúnicas, atendendo espíritos ligados a ela. Isso foi mais de um ano fazendo atendimentos, né? E íamos fazendo o trabalho propriamente psicológico, né, sob supervisão de uma professora na faculdade, e íamos fazendo também a assistência espiritual sob a supervisão da equipe espiritual, né? E aí a gente começou a incomodar demais espíritos ligados a Solange, né? A gente começou a ajudar muitos espíritos ligados ao caso dela. E isso foi incomodando essa falange, até que os espíritos amigos foram no próprio reduto dessa falange. A gente conversou sobre isso na semana passada, e foi possível eles conversarem com o líder da falange, que se chamava Sukarno. Era uma falange de origem oriental, de características orientais, né? E algum momento que a Solange, alguma encarnação que ela teve contato com esse pessoal, né? E aí foi plantada a ideia, a lembrança da Berenice, né? Que havia sido mãe dele. Berenice, um espírito de grande elevação, e que os espíritos amigos puderam citar o nome dela. E aí esse nome ficaria no pensamento do Sukarno, mesmo que ele não quisesse, ele ficaria lembrando da Berenice. Fazia séculos que ele não a via, né? E então eles tentaram plantar ali uma sementinha para que ele ficasse lembrando dela, facilitando um posterior auxílio a ele, porque os espíritos amigos queriam não apenas auxiliar a Solange, mas queriam auxiliar também ao Sukarno, tá? Assim como outros, né? Geralmente nesses casos envolvendo falanges assim, isso mexe com o interesse de milhares de pessoas. Isso mexe com o interesse de uma porção de famílias cujos membros estão envolvidos nessas falanges, famílias que estão sendo prejudicadas por essas falanges. Entendeu? Então envolve um monte de gente, envolve interesses muito maiores do que apenas do caso que a gente está cuidando. Vocês entendem, pessoal? Então aqui você viu o próprio interesse no líder da falange, né? Então é uma coisa seríssima, né? Aí continuando, as atividades continuavam intensas. Sempre que possível eram trazidos companheiros de Sukarno para serem esclarecidos nas reuniões mediúnicas, né? Então a gente continua atendendo, o cerco foi se fechando, né? As entidades, uma vibração muito pesada, né? Estavam sempre em torno de nós, e a gente sentia isso, a gente percebia, né? Só que com confiança a gente seguia em frente, né? Causava-nos espanto o fato de que junto a Solange existiam entidades completamente diferentes entre si, com indumentárias de épocas e raças diversas. Então os espíritos percebiam que haviam pessoas caracterizadas por épocas diversas, né? Vestimentas, as características dos espíritos, né? Era uma coisa curiosa que o César percebia, né? Certa ocasião, comentei com o assistente Mateus, falando-lhe da estranheza que isso nos causava.
né? Da estranheza que é essa diversidade, né? De raças, e o pessoal perseguindo a Solange, né? Interessante observar, por exemplo, que convivem ao mesmo lado um nobre europeu da Idade Média, negros africanos, que se percebe, viveram como escravos no Brasil colônia, além de ninjas orientais. Estão vendo, né? Quer dizer, situações bem diversas de épocas, representando épocas diversas, com características diversas, mas com o objetivo de perseguir a Solange, né? Por que isso, né? O Mateus, ele sorriu concordando, exatamente. O que os une é o desejo de vingança. Vibram na mesma faixa de ódio, sintonizados pelo rancor que desenvolveram contra aquele que tanto os prejudicou, né? Então você vê, né? O amor nos une em propósitos comuns, né? Propósitos que nós tenhamos em sintonia uns com os outros. Mas o ódio também faz isso, né? O ódio também aproxima as pessoas, né? As pessoas sentem, as pessoas elas se percebem, né? Elas se conhecem e se sintonizam pelos propósitos que elas mantêm. Tanto aqui na Terra quanto no plano espiritual, né? A gente se aproxima das pessoas parecidas com a gente, com os gostos parecidos, com as tendências parecidas. A gente forma grupos com objetivos, né? Parecidos, né? Ou com o mesmo objetivo, né? O Ailton colocou: este caso é um pouco parecido com um relato do livro, no livro de Hermínio Miranda, Diálogo com as Sombras, onde um chefe poderoso mandou para o centro espírita um dos seus comandados, teleguiando mente a mente, e o doutrinador começou a doutrinar o chefe por linha direta ali, né? Isso pode acontecer. Uma doutrinação ali à distância, né? Pode acontecer. Né? Então, e tem vários casos aí parecidos com esse da Solange, porque tem muito caso assim. Infelizmente tem muito caso assim, né? De falanges em torno de uma pessoa, tá? Tem muitos casos assim. O próprio Libertação, né? Do espírito André Luiz, né? Conta o caso da Margarida lá, que estava sofrendo um assédio terrível, né? De uma organização voltada ao mal, né? Então tem muitos casos assim. Tá? Nosso Osmar, antigamente, né? Atualmente Solange, é espírito muito comprometido com o mal e que em encarnações diversas tem se chafurdado no lodo e na degradação moral. Né? Você vê que, né, o Osmar, né, que ele se chamava Osmar, pelo jeito na última encarnação, né? E nessa Solange, né? Mas ele teve várias encarnações em que ele se afundou no lodo e na degradação moral, né? Então é algo que houve um comprometimento com muitas pessoas, né? Utilizando-se do poder e do carisma pessoal para dominar a todos aqueles que tiveram a desdita de conviver com ele. E mais ainda, de se tornarem seus inimigos. Tem espíritos, né, que têm características, tem pessoas, né, que têm características assim, tem grande habilidade no intercâmbio pessoal, tem grande habilidade no falar, né, tem um magnetismo pessoal muito forte, um carisma até muito forte, não é? Só que isso a gente pode levar para o lado bom e a gente pode levar para o lado mal. Jesus, por exemplo, era assim. Jesus, ele tinha um magnetismo enorme. Uma capacidade, né, de oratória, uma capacidade de comunicação, de interação com as pessoas maravilhosa.
né? A energia de Jesus era envolvente, era contagiante, o amor de Jesus, né? Mas do outro lado, a gente também tem, né? Pessoas que têm lógico que não na proporção de Jesus, mas tem, né? Um grande carisma, tem uma grande capacidade de se comunicar, de atrair pessoas, só que levando para o lado negativo, usando o poder, né? Usando da influência, usando da beleza em determinados casos, da sedução, né? São todos poderes que a gente pode levar para o bem ou para o mal, né? Então aqui no caso o antigo Osmar, hoje Solange, né? Se envolveu muito utilizando as suas condições para o mal, tá? Criando muitos inimigos, né? A sementeira foi extensa e o mal proliferou, vigoroso, pelas condições de inferioridade das criaturas, incapazes de sobreviverem, de sobrelevarem, desculpa, a iniquidade humana. Né? Porque quando você faz alguma coisa para alguém negativo, você nunca sabe o que isso vai virar, no que isso vai se transformar, né? Em que isso vai se transformar. Por quê? Porque às vezes a pessoa já tem uma tendência negativa, você estimula o lado negativo dela e aí ela vai longe na coisa e se torna sua inimiga, o seu inimigo, né? A partir de uma coisa negativa que foi feito para essas pessoas, você nunca sabe onde é que isso vai parar, né? É como um campo que você sai semeando espinhos e não sabe como é que vai virar o crescimento desses pinheiral aí, né? Do mesmo jeito as flores, né? Quando a gente semeia flores. Faltos também das conquistas superiores da moral e da razão, que lhes dariam suporte necessário para vencer, não conseguiam desligar-se dos vínculos negativos que as constringiam, nem da influência perniciosa de Osmar. Né? Você vê criados esses vínculos dele com entidade, com outras pessoas, com outras entidades, com outras pessoas tão sintonizadas no mal quanto ele, né? Elas não conseguiam se desligar dele. Muitas certamente haviam ajudado ele no mal, outras haviam sido inimigos, né? Você tem inclusive situação de guerras, de disputa de falanges. É que nem aqui na Terra, não tem disputa de quadrilhas. Quem é que vai dominar o morro tal, quem é que vai dominar a cidade, em determinado país. Você tem disputa de quadrilhas, né? Entendeu? No plano espiritual também. Então você acaba tendo inimigos até de outras falanges, né? Para quem não necessariamente você tenha feito mal no passado, mas que são inimigos porque ambos querem o poder, né? Querem a dominação, né? Então isso tem muito mais do que a gente imagina, né? Cada vez mais é preciso nos conscientizemos de que todo ato gera consequências e responsabilidades que cedo ou tarde nos alcançam para o devido reajuste. Comentei pensando no meu próprio problema. Né? Então é isso aí, né? Então todo ato tem as facções, né, Gessiane? Exatamente, as facções, né? Então todo ato tem consequências, né? Então a gente precisa tomar cuidado com o tipo de atos, né? O tipo de ações, para que a gente tenha as reações correspondentes ao que a gente deseja, né? E não o que a gente não queira, né? Então fazer o bem, se a gente quer colher o bem, a gente precisa fazer o bem, né? Felizes daqueles que já entendem essa realidade e que se preparam para enfrentar a própria sementeira, considerou ele. Nesse momento, chegaram outros companheiros e a conversa se generalizou. Né? Então, felizes aqueles que já entenderam a importância da lei de ação e reação, a lei de justiça e já usam, né, a prática do bem ao invés da prática do mal, né? Junto vinha um amigo
chegado recentemente da crosta planetária e com quem eu tinha muitas afinidades por tê-lo conhecido quando ainda encarnado. Era o Padilha, que viera reforçar o nosso grupo, trazendo colaboração valiosa pela sua bondade e simpatia. O Padilha era um rapaz que eu conheci ele, tive bastante contato com ele. Ele faleceu também jovem, né? Ele era um pouco mais velho, talvez uns 5, 6 anos mais velho que eu, talvez um pouco mais, né? Não me lembro direito. Né? Mas era uma pessoa muito jovial, muito alegre, todo mundo conhecia o Padilha. E ele era goleiro de handball. Eu falo isso porque na época eu jogava vôlei, né? Então eu joguei muito vôlei. E estava sempre no ginásio de esportes, né? Então ele treinando, ele também jogava handball e tal. E às vezes ia em casa, né? Conhecia os meus irmãos também. Então ele desencarnou, né? Num acidente também. E estava ali, né? O César também conhecia ele. O César fazia atletismo, né? Eu já falei para vocês, né, que o César fazia aquela marcha atlética, né? Aquela que o cara anda rebolando, né? Que ele vai, né? Que ele não pode tirar o pé totalmente do chão, né? Então a gente conviveu ali, né? Em função dos esportes e tal, né? E o Padilha, então, ele conta, né? Que era o Padilha que viera reforçar o nosso grupo, trazendo colaboração valiosa pela sua bondade e simpatia. Era uma pessoa muito simpática, uma pessoa muito, muito querida, assim, né? Aguardávamos a presença de todos os companheiros para sairmos em caravana rumo à crosta terrestre, né? Onde o trabalho nos esperava. Uma grande alegria nos irmanava os corações naquele final de tarde, quando as primeiras luzes surgiam no firmamento. Ok, né? Eles estavam vindo para a Terra, né? Para o trabalho, porque estão sempre, né? Fazendo esse contato aí com a crosta, a reunião de terça-feira, reunião mediúnica, né? Do nosso grupo e outras atividades que eles estavam sempre realizando em contato com a crosta da Terra aqui, né? Alguns dias depois, fomos avisados de que chegara um momento de extrema importância para o nosso trabalho, relacionado com o caso Solange. Havendo perdido muitos trabalhadores, alguns ocupando cargos importantes dentro da organização, Sukarno estava sumamente furioso e não tardaria a dar um passo desesperado. Viria pessoalmente à nossa reunião das terças-feiras, né? Porque é isso que os espíritos amigos fazem, né? Então eles vão trabalhando para incomodar ali a organização do mal, para que eles tomem atitudes mais arrojadas. A gente sente um pouco o peso, né, desse cerco que eles fecham, só que aí é possível ajudar mais, conforme eles vão se expondo mais. Eles não gostam de ficar se expondo, porque eles sabem que aumenta o risco para eles, né? Mas quando eles estão mais irritados, né, contrariados, eles começam a se expor mais. E aí é onde a gente consegue ajudar mais também, entendeu? Os espíritos agem com muito conhecimento, né, muita sabedoria, né? Os bons espíritos. Então ele deliberou ir pessoalmente à nossa reunião das terças-feiras, né? O Ailton, ele estava certo de que faria um barraco, né? Não sei exatamente o que ele pretendia, mas geralmente eles pretendem ameaçar, né? Intimidar, às vezes fazer propostas, né? Propostas assim, ó, vocês deixam o caso de lado e a gente para de perseguir vocês. A gente até ajuda vocês, né? Materialmente, a gente ajuda, né? De várias formas aí que eles podem ter uma certa influência, né? Geralmente coisas relacionadas à matéria e tal, né? Então eles querem fazer barganha, querem intimidar, querem ameaçar, dependendo da situação, dependendo do momento, né?
Não apenas em virtude disso, mas também porque todo o grupo, especialmente o dirigente encarnado, percebendo a importância do momento, procurava envolvê-lo em vibrações benéficas através da oração, né? Então, à medida que as semanas foram se passando, a gente foi percebendo que esse momento estava se aproximando. O momento de termos um contato direto com o líder da falange, né? E eu, por exemplo, teve alguns dias que eu fiquei o tempo todo vibrando pelo Sukarno. O tempo todo que eu tinha disponível, eu ficava orando por ele, conversando mentalmente com ele, meio que doutrinando ele mentalmente, né? Mas com todo carinho, com todo afeto, com todo respeito, né? Só que advogando em causa da Solange, né? E também pedindo para ele, né? Que nos ajudasse, né? Da forma que fosse possível para ele e tal, com todo respeito, né? De uma forma bastante insistente, assim. Eu fiz isso de uma forma deliberada mesmo, bastante insistente, tá? Indo além, e não ignorando a influência do pensamento, esse dirigente, aí no caso era eu, né? Procurava cercá-lo a todo instante, mentalmente, ligando-se poderosamente ao cérebro de Sukarno e imantando-o com suas vibrações carinhosas e fraternas. É bem isso que eu estava falando aqui para vocês, né? Quer dizer, foi uma coisa que a gente fez assim, de forma bem deliberada e com a intenção mesmo de preparar uma conversa com ele, né? Então eu estava praticamente obsediando ele, né, coitado? Eu estava ali, pensamento fixo nele para ajudar, né? Isso, você vê que coisa, né? Você vê que coisa. Hoje eu tô com... Eu fiz agora esses dias 53, né? Na época... Na época, eu acho que era em 93, 94. Eu tinha 23 anos. 23, 24 anos, mais ou menos. Hoje você para pensar assim, nossa, que loucura, né? Gente, você para pensar assim, nossa, que loucura, né? Você se ligando mentalmente a um chefe de falange, né? Hoje, depois de vivido várias coisas, né? Posteriormente, ao longo desse tempo, você pensa assim, nossa senhora, que loucura, né? Mas era uma coisa natural na época lá, né? Pela ajuda que a gente tinha, né? Pela confiança, pela segurança, né? É uma coisa que ocorreu naturalmente, né? Mas hoje analisando assim, caramba, né? Era jovem, né? Era 23 anos aproximadamente, 23, 24 anos, né? Então, hoje, se a gente vai pensar em fazer algo assim, e a gente acaba fazendo, de certo modo, né? Já é complicado você pensar, né? Pô, vou me ligar a uma entidade assim, né? Você nunca sabe, né, como é que é o teor da... Mas a gente confia muito, né, a gente confia muito na ajuda espiritual que nunca faltou, né? Então os espíritos sempre deram mostras muito grandes, assim, de estar na retaguarda, de nos ajudando, né? Então isso sempre deu uma segurança maior, então... Certo? Ok? Ana Maria colocou, eu achei que fosse uma história, mas isso foi real? Sim, foi real. Isso a gente viveu há uns 30 anos atrás, mais ou menos, né? Eu estou apenas 7 anos estudando, apenas 1 ano no trabalho mediúnico, tenho muito que aprender. Todos nós, Ana Maria. Não é fácil, né? Mas
Mas a ajuda é muito grande, né, pessoal? Então isso dá mais confiança pra gente. E a gente sempre viveu, né? Que nem eu falei para vocês, né? Desde que na adolescência, assim, a gente foi se ligando ao grupo de jovens, né? Mocidade Espírita, trabalho assistencial. Com 17 anos eu comecei na reunião mediúnica, né? Então já fazia vários anos já que eu estava na reunião mediúnica, que eu substituía o meu pai na direção dos trabalhos. Sempre que ele ia sair para fazer palestra, ele e minha mãe, né? Fazia viagens em função dos livros dela. Então eram coisas naturais, né? Eu passei por muita coisa, pessoal. Muita coisa. No sentido mediúnico, casa espírita, as dificuldades, as pressões. Então, para mim, isso era normal. E ainda é, né? Normal no dia a dia lidar com casos assim de obsessão, né? Então vamos lá. Então a gente estava lá, pensamento fixo no Sukarno, né? A gente estava lá conversando com ele, orando e tudo mais, né? Envolvendo ele. Bastante incomodado, sentia-se irresistivelmente atraído para o grupo. Assim o aguardávamos para a próxima reunião, porque não era só eu. Certamente os demais membros do grupo também estavam orando, como o César falou, estavam vibrando por ele, quer dizer, era todo um conjunto ali trabalhando para aproximá-lo, né? Para envolvê-lo e aproximá-lo do grupo, tá? Então a gente não faz nada sozinho, nem espiritualmente, nem materialmente, né? Era tudo um trabalho de grupo, né? No dia aprazado, achávamos-nos em plena atividade quando ele chegou. É preciso que se diga que toda a operação havia sido cuidadosamente planejada por nossos maiores, conquanto o infeliz companheiro das sombras acreditasse estar executando atos de sua exclusiva vontade. Né? Aqui está uma questão importante, né? Que eles acham, por exemplo, eles acham que estão vencendo as seguranças da casa espírita, né? Que eles estão no controle da situação. E é bom que achem isso, porque isso faz com que eles se exponham mais. Entendeu? É bom que eles se sintam por cima. Eu falei, essa casa não tem proteção nenhuma, essa casa, né? A gente entra aqui, a gente faz o que a gente quiser, não sei o quê. É bom que eles se sintam assim, porque isso faz com que eles se exponham mais. A pessoa, quando se sente muito por cima, ela acaba fraquejando, né? Ela acaba se expondo desnecessariamente e facilitando o auxílio, tá? Então ele chegou achando que estava dominando o ambiente lá, né? Certo? Só que ele estava sendo levado a uma situação. Ele estava sendo conduzido a uma situação. Estava sendo tudo facilitado para ele, para que ele adentrasse ali e pudesse estabelecer uma conversa com a gente, né? Mas estava em uma situação toda monitorada, toda controlada, entendeu? Pela casa espírita, pelo grupo, né? Pelas vibrações, ainda mais para receber um espírito assim, né? Com grande aparato, como era de costume, fez-se presente no recinto da casa espírita com seu séquito, acreditando piamente que conseguiria vencer a nossa segurança, que considerava falha e ineficiente. Né? Porque espíritos assim costumam ser prepotentes, né? Faz parte né, da questão do ego, né, da arrogância, prepotência. Né? Então faz parte da presunção, né? Faz parte dos desajustes do ego aí, né? Então eles acabam achando que eles estão podendo, né? Só que não é bem assim, né? A médium começou a sentir os efeitos da sua aproximação. Conquanto ele não soubesse, já estava ela ligado durante todo o dia.
né? Porque se a gente tá, o grupo todo estava ligado a ele, né? A gente estava orando constantemente, e vibrando, conversando mentalmente com ele, né? A minha mãe também, principalmente porque ela seria a médium que queria recebê-lo. Então, nesses casos, também horas antes, às vezes dias antes, dependendo, já vai se ligando ao médium correspondente. Entendeu? E o médium já vai entrando naquela sintonia, já vai percebendo, às vezes, alguns sintomas, né? Uma irritação, já vai sentindo algumas coisas, né? Então, aqui fala que já estava ligado a ele durante todo o dia, né? O poderoso auxílio da espiritualidade maior se fez presente, no sentido de conter-lhe a violência e a impetuosidade. A psicosfera do recinto tornou-se pesada e asfixiante, envolvendo a todo o grupo encarnado conforme a sensibilidade de cada um. Porque esses espíritos, eles trazem em torno de si uma psicosfera pestilencial, né? Uma psicosfera deletéria, uma psicosfera obscura, de energias pesadas, porque faz parte do campo vibratório desse tipo de espírito, né? Que ele foi construindo ao longo de muito tempo, através de ações perversas, ações criminosas, sintonias baixas, né? Então, quando ele chega com aquela aura toda pesada, né? Trevosa, né? E aí cada um sente de acordo com a sua sensibilidade. Alguns podem sentir enjoo, outros podem sentir dores pelo corpo, outros podem sentir no campo emocional uma irritação muito grande. Né? Então, depende da sensibilidade de cada médium, né? De cada pessoa. Certo? Mas isso faz parte do trabalho, né? Faz parte da ajuda. Não tem como você ajudar sem que haja uma... Por isso que você tem, nos grupos mediúnicos, você tem o esclarecedor ou o doutrinador, né? Ou até mais que um, dois, três, dependendo do grupo. E você tem os médiuns de incorporação e você tem aqueles na sustentação. São aqueles que não dão passividade, muitas vezes até podem ajudar na doutrinação ou não, mas estão ali orando, estão no passe, estão na vibração, né? Na irradiação. Então eles ajudam a manter o ambiente, né? Nós usávamos muito e usamos muito, né? A música, né? Nós, nessa época, sempre antes de começar a reunião prática, a parte prática, a gente sempre cantava uma, duas músicas, dependendo da necessidade, para harmonizar o ambiente, para preparar o ambiente, né? Que às vezes a gente já estava sentindo o peso da energia, então a gente fazia uma limpeza, né? Para preparar para as comunicações. Então era de praxe a gente fazer isso. Até hoje a gente usa muito a música nas reuniões mediúnicas, né? A Vilani participa com a gente nas reuniões mediúnicas aqui em Campina Grande, tá? Ela colocou, por isso nas mediúnicas, muitas vezes quase toda a equipe sente os mesmos sintomas. Pode acontecer, né? Por isso, exatamente, por isso que eventualmente, ou muito frequentemente, várias pessoas sentem o mesmo sintoma. Né? Porque às vezes a gente está ajudando um grupo de espíritos com o mesmo sintoma, e às vezes um único espírito, vários médiuns estão sentindo a presença daquele espírito, só que cada um sentindo a sua maneira, né? Só que às vezes os sintomas são os mesmos, entendeu? Então depende, né? Mas isso acontece de fato. A Lê Rosa, minha filha adolescente sente tudo isso, enjoos, dor de cabeça, irritação, entre outros sintomas. Qualquer sintoma que a gente pode ter de origem material, nós podemos ter de origem espiritual, mediúnica, né? Qualquer sintoma. Porque a gente pode ter algum sintoma que é de origem material mesmo, de alguma doença, algum desajuste, né? Que a gente está passando, né? E a gente pode ter
problemas assim, sintomas advindos de origem transcendente, né? De origem mediúnica. Qualquer sintoma a gente pode sentir de origem mediúnica. Tá? O Ailton colocou, já li a respeito do processo reencarnatório de espíritos densos, muito difícil a gestação, chegando a várias tentativas, tão denso é o campo vibracional, que ocorre o aborto espontâneo, gestação não consegue levar da gestação até o fim. Então, isso pode acontecer mesmo. Por isso que certas entidades nem é possível que elas reencarnem, né? Porque às vezes está tão pesada a coisa que precisaria uma preparação maior para que houvesse a possibilidade. Senão, às vezes a pessoa arrebenta o corpo materno, né? Se ela não tiver um mínimo de preparação, arrebenta o corpo materno. Desregula o sistema endócrino, desregula o sistema nervoso, desregula tudo. E aí, né, pode ser até perigoso para a própria mãe mesmo, né? Além de perder também a criança, né? Então, tem que ter um mínimo de preparo, né? Tem entidades que não reencarnarão mais no planeta. Tem certa classe de espíritos que não tem mais condição de reencarnar no planeta. Não tem mais. Outros ainda bem necessitados estão reencarnando. Tá? Mas tem certos espíritos que não há mais condição. Não dá tempo, né? Assim, de preparar, não tem condição vibratória para isso. Tá? O dirigente da reunião, notando-lhe a presença junto à médium, incentivou com brandura. Fale conosco, meu irmão. Sabemos que você está aí. Você é muito bem-vindo. Venha em nome de Jesus. Né? A gente costuma usar essa saudação que funciona como um estímulo, inclusive para o médium, principalmente quando é um médium mais iniciante, porque demonstra a segurança que nós estamos tendo, a segurança emocional, segurança íntima, a confiança de que está havendo o processo já de aproximação do espírito. Então, quando a gente faz isso, seja bem-vindo, pode se aproximar. Né? Isso ajuda muito, parece tão simples, né? Mas isso ajuda muito para que o médium se encoraje a tomar a iniciativa de dar a comunicação, principalmente se é um médium consciente. Né? Minha mãe é uma médium consciente. Né? Então isso ajuda, porque ela já pensa, o médium pensa assim, bom, ele já está acreditando que está havendo a comunicação, que está havendo a aproximação, ele está confiando, ele está estimulando, né? Então ele se sente, o médium também se sente mais seguro, para que também deixe o processo correr mais livremente, entendeu? Então é uma segurança do doutrinador que acaba facilitando para que o médium também se sinta mais seguro. Entendeu? Então isso ajuda muito. Por mais simples que possa parecer, mas isso ajuda muito. Só que aqui não é um caso de você... Aqui não se está se fazendo nenhuma evocação, aqui não se está se fazendo nenhuma sugestão para que a pessoa incorpore, né? Como que forçando a barra, não é isso. Né? Aqui não se trata disso. Se trata apenas de passar uma segurança, uma confiança, aquilo que a gente já está percebendo, que o médium já está em processo de incorporação, a gente simplesmente passa uma segurança, pode se aproximar, seja bem-vindo, nós estamos aqui em nome de Jesus para conversar com você e tal, entendeu? É bem simples e sem forçação de barra. Eu não gosto de forçação de barra, né? Eu gosto de deixar a coisa mais espontânea, né? Um médium, mas à medida que a gente vai percebendo que a coisa já está acontecendo, a gente simplesmente facilita para que isso aconteça de uma forma confiante, né? Com segurança, né? A Ana Sueli colocou, né? É muito esclarecedor as reuniões espirituais. Eu tinha medo. Hoje me sinto mais tranquila para frequentar as mesmas, né? Então, é assim mesmo. No início a gente é mais inseguro, né?
Às vezes até um medo maior quando chega a casa espírita. Aí depois vai estudando, né? Vai estudando, vai desmistificando muita coisa, vai vendo com naturalidade e o medo vai desaparecendo, né? Certo? A Maria Graças colocou: tenho uns 20 dias, tive uma experiência como um pesadelo. Acordei com dores nas articulações, lutei muito com essa força estranha. Sempre estou em oração, cada vez é mais forte. Não é fácil. Então, às vezes é a sensibilidade que você tenha, pode ser, né? Às vezes à noite a gente tem algumas situações espirituais que a gente vive, pode ser que a gente acorde sentindo, né, algum sintoma, né, dependendo do que houve à noite, né. Alice, como é importante esse estímulo, Alexandre? É importante, sim. Eu vejo na prática mediúnica, né, os médiuns que a gente lida, né, como é importante mesmo. Tá? Isso facilita muito. Facilita e ganha tempo. Porque às vezes o médium fica naquela indecisão, meu Deus do céu, eu estou sentindo. Será que eu falo, será que eu não falo? Há uma tendência, todos nós, né? Nós temos uma tendência a uma certa insegurança, né? Ainda mais no trato mediúnico, assim. A gente tem uma tendência a ficar mais na moita, né? Ficar ali mais, né? E você está sentindo, às vezes, você já está sentindo, já está percebendo o pensamento do espírito, já está sentindo os sintomas, já está sentindo a emoção do espírito. E às vezes fica lá meio na moita, né? Fica lá, né? E isso vai tempo. E é um tempo que é precioso. O tempo na reunião mediúnica é precioso. Até porque às vezes não é uma comunicação só, às vezes são várias. Entendeu? Então, não dá para se perder muito tempo, né? Então isso facilita porque também acelera um pouco o processo. Encurta um pouco através da segurança que a gente passa, né? Então, quando o médium percebe essa... E também é um estímulo para o próprio espírito mesmo. Porque o próprio espírito fala, ele sabe que eu estou aqui, ele está querendo que eu fale, pois eu vou falar. Né? Ele já está puxando conversa. Já percebeu que eu estou aqui, já, né? E está chamando, então eu vou. Vamos ver o que ele quer, o que esse rapaz quer aí, né? Então, você vê, o espírito também se sente estimulado. Entendeu? Não só o médium, é o conjunto espírito médium ali que se sentem estimulados à conversa. Então isso acelera o processo, né? Tá? Cirlei, às vezes é complicado entender do que estou sentindo. Precisa de um momento de percepção, de distinção, né? De distinguir. A grande dúvida dos médiums, né, é meu ou não é meu? Será que é meu ou será que não é meu? Né? Eu não quero enganar ninguém, eu não quero mistificar, eu não quero... Só que ninguém está ali para enganar, ninguém está ali, entendeu? Então a gente não precisa partir desse princípio que vai haver uma má fé. Não, não vai. Nós estamos ali todo mundo de boa fé, nós estamos todo mundo ali querendo ajudar. E a probabilidade de não ser meu é maior do que ser meu ali no ambiente. Se eu estou sentindo uma dor, estou sentindo uma emoção diferente, eu não estava sentindo essa dor, não estava sentindo essa emoção. Está vindo um pensamento diferente. É mais provável que não seja meu do que seja. Porque a gente está ali para perceber os espíritos. Nós estamos ali para ajudar os espíritos. Nós estamos num ambiente monitorado pela espiritualidade. Então a probabilidade é maior de que não seja meu. Agora, o processo da gente se conhecer, da gente meditar, observar a mente, aprender a conhecer os pensamentos geralmente que eu tenho, como é que funciona dentro da minha mente, isso é muito importante. Como treinamento diário. Por quê? Porque eu vou aprendendo o que é o meu normal, vamos dizer assim, da minha mente, e o que é meio diferente desse normal.
Então a autoconsciência, a autopercepção, o autoconhecimento, eles me ajudam melhor a perceber o que é meu e o que não é meu. O eu e o outro. Durante, por exemplo, o momento da percepção, ali na parte prática e tal, os médiuns, a atitude mental dos médiuns é de ficar em silêncio mental. É de ficar observando, em silêncio, retraindo o nosso eu. Não é ficar orando ou ficar mentalizando, não. A sustentação sim, mas os médiuns, eles devem deixar a mente como se fosse um quadro negro ou um quadro de projeção onde os necessitados vão projetar os conteúdos deles. Se a minha cabeça estiver cheia de conteúdos meus que eu estou ativando o tempo todo, aí dificulta muito eu separar o que é meu do que não é meu, concorda? Agora, quando eu estou procurando silenciar a mente, eu estou diminuindo o meu próprio eu, né? Eu estou diminuindo o meu próprio eu estou retraindo o meu eu, silenciando a minha atividade. Aí o que vem a surgir tem uma chance maior de não ser o eu. Entendeu? Então facilita eu distinguir o eu do não eu, do outro. Tá? Isso na prática não é algo tão difícil assim. A gente falando parece, nossa, é complicado. Não, não é. Isso na prática é muito mais simples do que vocês imaginam. Tá? O que a gente precisa é pensar assim, ó, na dúvida, acredite. Não na dúvida, duvide, né? Vamos dizer assim. Na dúvida, será que é, será que não é? Será que eu dou passividade, será que eu não dou? Na dúvida, acredite. Dê passividade. Deixe fluir aquilo que está vindo na sua mente. Lógico que isso não dispensa você analisar, você vai ter alguns minutos ali que você está percebendo, você está analisando, né? Às vezes você percebe umas coisas meio absurdas, umas coisas meio doidas, né? Tá, eu também não vou falar, não vou entrar em qualquer situação, né? Não vou também me expor e falar sobre coisas, né, que eu tô achando muito esquisita, muito doida, muito, né? Então eu vou analisar melhor, vou usar o discernimento, bom senso, né? Então, isso não exclui a capacidade que a gente tem de discernir. O médium ele está observando, mas ele também vai discernindo as percepções que tem. Agora, se começa a sentir uma dor, começa a perceber uma imagem, alguém acidentado, alguém sendo assassinado, ou se matando, de repente, né? E você sente uma emoção ligada a isso. Pô, você já está sentindo tudo já. Entendeu? É só dar o passo para frente aí e externalizar o que você está sentindo. Na primeira pessoa, né? Porque a gente fala assim. Saia da terceira pessoa. Ele. Ah, Alexandre, ele está sentindo assim. Saia da terceira pessoa e entre na primeira pessoa. Você já está você já está percebendo o pensamento do espírito. Está sentindo uma dor já do espírito, você já está sentindo uma emoção. Saia do ele e entre no eu. Entendeu? Aí que a gente finaliza esse processo de incorporação. Principalmente no caso de comunicações conscientes, né? A mediunidade consciente, a psicofonia consciente. Certo, pessoal? Então, entre no eu, né? Na conjugação, né? Fale na primeira pessoa. Porque é o que já está acontecendo. Você já está percebendo a entidade. Então, enquanto a gente fica falando, ele está sentindo assim, ele está dizendo tal coisa, você está se mantendo distante ainda. É você e ele. Agora, quando você fala, me ajude, eu não estou bem, eu estou sentindo dor, eu estou acidentado, me ajude, socorro. Entendeu a diferença?
Quando você falando, deixa eu esquecer agora o Alexandre aqui, deixa eu deixar o Alexandre de lado, não é mais o Alexandre que importa agora, é o que eu estou percebendo do Espírito. Então eu permito que ele fale, eu estou precisando de ajuda, eu estou dolorido, eu estou perdido, né? Me ajudem e tal. Certo, pessoal? Isso ajuda muito. Eu estou dando dicas aqui para vocês, que se vocês que trabalham com mediunidade e estão tendo dificuldade, algumas dicas aí podem mudar totalmente a prática de vocês, para melhor, tá? Essas sugestões, elas podem mudar totalmente, facilitar o processo de vocês, assim, muito, 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 muito. Né? Eu gosto muito de trabalhar com médiuns iniciantes, tenho facilidade de fazer isso, porque a gente foi percebendo ao longo do tempo como é que funciona essa mecânica. E isso não é muito falado nos livros, nos cursos, por aí, não é. Entendeu? Mas como a gente teve uma vivência ampla no campo da reunião mediúnica, né? E também da psicologia, a gente foi fazendo essas pontes, a gente foi entendendo esse processo, como funciona, entendeu? Então isso facilitou muito e facilita a vida de muitos médiuns por aí. Às vezes o dirigente da reunião, aqui a gente já está quase acabando, tá? Nós vamos parar por aqui. Às vezes o dirigente da reunião, às vezes um grupo, tem um potencial incrível de médiuns que já estão percebendo um monte de coisa já. Às vezes o grupo tem um potencial incrível, tem médiuns com muita capacidade. Só que o dirigente não sabe extrair o melhor do grupo. Porque o dirigente, às vezes, ele não entende direito como é que funciona essa mecânica. Então ele não sabe exatamente o que sugerir para os médiuns, como facilitar esse processo. E a insegurança do dirigente acaba aumentando a insegurança dos próprios participantes. Entendeu? A insegurança do dirigente, do doutrinador, aumenta a insegurança dos médiuns. Por falta de experiência, por falta de entender essa mecânica, porque às vezes o pessoal complica demais e tem sugestões, dá sugestões aos médiuns que não funcionam, vamos dizer assim, que não é o que vai ajudar a melhorar o contato com a mediunidade, né? O funcionar como médium. Então aí às vezes o grupo fica lá meio travado, os médiuns não conseguem desenvolver as potencialidades, não consegue pôr para fora, né? Tem várias coisas aí que, né? Isso é coisa para ser estudada assim ao longo do tempo. Tem muita coisa que permeia, né? Eu só estou aqui falando algumas coisas breves aí porque eu sei que às vezes vocês participam, né, de grupos mediúnicos e precisam de ajuda nesse campo, né? Tá? Muito bem, vamos então finalizar, pessoal. Vamos dar uma paradinha por aqui, né? E semana que vem a gente continua, a gente vê o desenvolvimento da conversa lá com o Sukarno, né? Como é que foi e tal. Aí a gente vai ver o desenrolar da conversa lá, tá? Senhor Jesus, nós te agradecemos, Mestre querido, pela oportunidade que tivemos mais uma vez, que todos nós saibamos aproveitar diante da nossa vida, diante dos nossos trabalhos, da nossa convivência, aquilo que nos serve dos estudos de cada dia, do que estamos lendo, do que estamos conversando e analisando. Ajuda-nos a discernirmos em cada situação o que é amar, o que é ajudar, o que é servir, o que é orientar, amparar. E que a tua luz, Senhor, ilumine os nossos passos, hoje e sempre. Que assim seja. Muito bem, pessoal. Então finalizamos por hoje. Muito obrigado aí pela presença de vocês, pelo carinho, tá? Pela participação.
E amanhã a gente está junto, né? Amanhã às 20 horas a gente está junto para momentos de saúde e de consciência, tá bom? Um abraço, pessoal. Fiquem com Deus. Até mais.